A Bíblia proíbe transfusões de sangue? Isso é o que nós vamos ver nesse exato momento. Hoje estou aqui mais uma vez, para falar sobre este assunto, transfusões de sangue, que é um assunto assim muito importante, porque aí é um assunto que envolve questões de vidas, de algumas pessoas. E eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre esse assunto neste momento. Mas antes de falar sobre as transfusões de sangue, eu queria pedir você que você pudesse estar se inscrevendo no nosso canal, estar aí ativando o sininho para receber as notificações e que você também deixasse seu like para estar se ajudando o nosso canal a crescer, tá joia? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre transfusões de sangue. Bom, as transfusões de sangue, como nós sabemos, é um dos métodos mais utilizados aí pela medicina para salvar a vida de muitas pessoas. Nós não podemos negar, que as transfusões de sangue têm ajudado muitas pessoas, quando muitas delas se encontram num estado crítico de saúde, onde muitos não encontram outra alternativa a não ser optar por uma transfusão de sangue, Então, transfusão de sangue tem ajudado muitas pessoas em relação a estado crítico de saúde. Mas é uma coisa que é interessante, nós falarmos aqui, que é pouco falado, que é a questão de alternativas sem uso do sangue. Nós devemos saber, irmãos, que as transfusões de sangue não é o único método utilizado pela medicina para ajudar alguém num estado crítico de saúde, Pois dentre muitos métodos utilizados sem o uso do sangue, nós temos alguns tratamentos alternativos, como por exemplo, apoio com oxigênio, Um outro exemplo é manter o volume intravascular, usar ácido fólico, usar vitamina B12 em alta dosagem, apoio nutricional, terapia de oxigênio hiperbárico e dentre outros, Tem várias alternativas, de tratamento sim, sem o uso do sangue. A medicina sim, ela traz essas alternativas sem o uso do sangue. Mas a medicina também nos ensina que em determinados momentos de saúde, onde envolve a questão de vida ou morte, somente uma transfusão de sangue é que pode salvar a vida de alguém, Então, em determinados momentos de casos assim, de vida ou morte, nenhum tratamento alternativo vai salvar a vida de alguém, a não ser uma transfusão de sangue. E isso é comprovado pela medicina. Você pode pesquisar que isso é comprovado. Não estou dizendo que os outros tratamentos alternativos não são assim viáveis, que são viáveis, mas em determinado caso assim de vida ou morte, só uma transfusão de sangue é que pode salvar a vida de alguém. Aí é que entra a questão. Se em determinados momentos de algum caso assim de vida ou morte, só uma transfusão de sangue é que pode salvar a vida de alguém, e aí? Faz ou não faz a transfusão de sangue? Aí é que muitas pessoas optam, por fazer uma transfusão de sangue, pelo fato de não querer perder a sua vida. Mas muitos optam por não fazer. Interessante que em muitos casos algumas pessoas não aceitam fazer, não optam por não fazer, por questões religiosas. Como por exemplo aqui, agora nós vamos entrar na questão da Testemunha de Jeová, Como por exemplo, a Testemunha de Jeová não aceitam e nem fazem transfusão de sangue, E para se justificarem, utilizam aí versículos na Bíblia como Gênesis capítulo 9, versículo 1 ao versículo 5. Também usa o texto de Levítico 17, versículo 10 e 11. E principalmente, o texto que é mais atualmente usado é o texto de Atos, capítulo 15, versículo 28 e versículo 29. É o texto principal que eles utilizam para dizer que não pode fazer transfusões de sangue. Mas será que a Bíblia realmente proíbe a transfusão de sangue? Será que a Bíblia proíbe? Bom, a resposta é um grande não. A Bíblia não proíbe, de nós fazermos transfusões de sangue. Todos os textos bíblicos que a Testemunha de Jeová utilizam, que são esses aqui que eu acabei de mencionar, eles utilizam para justificarem a questão de que não pode fazer transfusão de sangue. Mas na verdade, esses textos eles se aplicam ao comer sangue e não à transfusão de sangue, Então eles se aplicam a comer sangue e não à transfusão de sangue. Então agora eu
eu quero mostrar aqui para vocês algumas incoerências das testemunhas de Jeová em relação às transfusões de sangue. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, tá certo? E eu queria dizer aqui que eu não estou criticando, não estou falando mal das testemunhas de Jeová, tá certo? Mas eu só estou aqui fazendo uma análise crítica, eu só estou trazendo aqui o meu ponto de vista em relação a esse assunto, tá ok? Olha só, conforme a revista A Sentinela, 1º de setembro de 1980, página 31, o corpo governante ensina que uma testemunha de Jeová pode fazer um transplante de órgão, certo? Então, conforme a Sentinela, 1º de setembro de 1980, página 31, uma TJ pode fazer transplante de órgão. Mas aí surge a seguinte pergunta. Se eu sou uma testemunha de Jeová e não posso receber uma transfusão de sangue, né, de outra pessoa, então por que eu posso receber um transplante de órgão, sendo que, ao receber o órgão no meu corpo, o sangue está vindo, né, junto com o órgão e está entrando no meu corpo da mesma forma? E aí? Eu deixo essa pergunta para os testemunhos de Jeová, né? Então é uma incoerência, né? Então se eu recebo, eu não posso fazer uma transfusão de sangue, mas se eu estou recebendo o órgão, o sangue está vindo no meu corpo do mesmo jeito. E conforme a Sentinela, 1º de setembro de 1980, página 31, o corpo governante ensina que pode fazer transplante de órgão. Incoerência, né? O segundo questionamento é o seguinte. Conforme a Sentinela, 15 de outubro de 1974, páginas 639 a 640, o corpo governante ensina também que uma testemunha de Jeová pode tomar remédios com pequenas frações de sangue. Olha só que incoerência, hein? Se é para me abster de sangue, como as testemunhas de Jeová ensinam, então o abster de sangue tem que ser a abstinência total, tem que ser por completo, e não como o corpo governante ensina. É como se o escravo fiel e discreto, né? É como se o corpo governante ensinasse assim: eu não posso tomar de jeito nenhum uma limonada, de jeito nenhum. Mas eu posso chupar um pouquinho de limão, eu posso comer um pouquinho de açúcar e tomar um pouquinho de água. Não é incoerência? Uma grande incoerência, né? Então, se é para abster total, né? Mas eles ensinam que pode tomar remédio com pequenas frações de sangue. E uma fração de sangue é sangue, né? Qualquer médico vai dizer isso para você. Outro questionamento que nós fazemos é o seguinte: se o corpo governante ensina pela Bíblia que não devemos fazer transfusões de sangue, então por que o escravo fiel e discreto, por que o corpo governante teve que esperar até 1945 para fazer essa proibição? Então quer dizer que antes de 1945 podia ser feito transfusões de sangue? Ué, que incoerência, né? Então por que teve que esperar até 1945 para proibir? Né? Então, como a gente vê, são muitas incoerências, né, que o escravo fiel e discreto ensina. Então é só você conferir, né? Só você conferir aí as referências, né? Bom, a Bíblia ensina sim que nós podemos fazer uma transfusão de sangue. Olha só, conforme Levítico capítulo 17, versículo 11, a Bíblia diz que a vida está no sangue. Ou seja, mostrando que o sangue representa a vida. Em 1 João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Jesus morreu e deu sua vida por nós. E diz que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, se o sangue representa a vida, então o que nós devemos fazer? Devemos doar sangue. Ou seja, doe sangue, porque assim você vai estar doando vida e estará ajudando outra pessoa a sobreviver, né? Isso que nós devemos estar assim, sempre lembrando, né? E não podemos esquecer, gente, que a vida de uma pessoa está acima da lei, a sobrevivência da pessoa está acima da lei. Eu vou dar aqui um bom exemplo bíblico, foi quando o rei Davi comeu o pão da preposição, né? Na verdade, Jesus ele estava lá. Na verdade, a referência é quando Jesus estava passando pela seara, né? Que os fariseus lá começaram a acusar Jesus, né? Que ele estava quebrando o sábado. Aí Jesus vai e fala de Davi. Não deixe lá na lei o que Davi fez, né? Que ele comeu o pão da preposição, conforme está escrito lá, se você quiser conferir, em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 9. Ali só era permitido ao sacerdote comer o pão da preposição. Pois se alguém comesse, estaria essa pessoa correndo o risco de perder a sua vida, né?
porque o pão era consagrado e era só permitido o sacerdote comer. Mas Deus não castigou a Davi e nem aos seus homens ali, pois o Senhor sabia que ali era um momento de necessidade. Ou seja, Davi ele estava fugindo de Saul, estava assustado, né? Tinha perdido toda a sua família, estava com fome. Então, ali Deus ele viu a necessidade de Davi. Davi estava com fome, né? E se ele não comesse os pães da proposição, Davi ele poderia até morrer. Então Deus usou de misericórdia. Isso a Bíblia mostra que a vida está acima da lei, né? Então também poderia se aplicar, assim também se aplica a transfusões de sangue, pois a vida está acima da lei, né? E nós estamos falhando quando nós deixamos de doar sangue para salvar a vida de alguém, para salvar a vida de outra pessoa, né? E gente, com tudo isso dito, chegamos à seguinte conclusão. Olha só, a Bíblia em nenhum momento proíbe transfusões de sangue. A Bíblia não proíbe transfusões de sangue. A Bíblia proíbe comer sangue. Sendo assim, nós fazemos uma seguinte pergunta, né? Nós fazemos a seguinte pergunta. Olha só, presta atenção, quantas e quantas pessoas, crianças, jovens, idosos, não já morreram por conta de um falso ensino bíblico como esse? Gente, isso é muito sério. Você que é uma TJ, preste atenção nisso. Preste atenção aqui nas referências que eu estou te dando aqui da Sentinela. Corpo governante mostrando as suas incoerências. Gente, isso é muito sério. Quantas e quantas pessoas não já morreram por causa desse falso ensino, né? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, uma coisa que nós devemos saber: todos esses líderes vão prestar conta a Deus no dia do juízo, pela vida dessas pessoas que foram enganadas por este falso ensino, pela vida das pessoas, né? Por pessoas que perderam a sua vida por causa desse falso ensino. Gente, quantas pessoas já morreram? Crianças, idosos, jovens, né? Então, esses líderes vão prestar contas diante de Deus no dia do juízo. Que Deus possa estar assim abençoando a sua vida e que você possa estar assim abrindo a sua mente, que você possa estar assim abrindo seus olhos, que você possa estar assim sendo iluminado pelo Espírito Santo de Deus e que você não venha estar assim, sendo enganado por esses falsos líderes, tá certo? E você que é uma testemunha de Jeová, mente aberta, que você possa estar assim pesquisando, indo mais a fundo. Não deixe de ser enganado por esses falsos líderes. Eu sei que muitos testemunhos de Jeová não têm coragem de pesquisar. Por quê? Porque tem medo de serem desassociadas. Mas eu peço a você, faça esse desafio, pesquise e você vai ver o quanto que você está sendo enganado. Mas que o Deus eterno possa estar assim iluminando a sua vida e que você possa estar assim sendo libertos. Que você possa estar assim sendo liberto do falso ensino do corpo governante. Então que Deus abençoe a todos e até a próxima.